Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do Meu conhecimento. nome é Carlos Fernando Garcia, sou médico pneumologista, trabalho no SERMAC, laboratório de pneumologia sanitária. Eu vou falar sobre o fluxo de atendimento dos pacientes que devem ser encaminhados para o SERMAC. São os pacientes com tuberculose droga resistente, os micobactérios não tuberculose, e pacientes que têm tuberculose e que precisam de alterar o seu tratamento. Caso o paciente ele está fazendo uso do esquema básico de tuberculose fornecido pela posto de saúde, e são as drogas rifampicina e isoniazida, né, pirazinamida e ethambutol, e ele apresente algum efeito colateral e necessite trocar alguma dessas drogas. Instituições do SERMAC. O SERMAC é um ambulatório, ele é referência estadual para os pacientes que têm o diagnóstico e tuberculose multiresistente, tuberculose extensivamente resistente. Esse tratamento é sempre feito em conjunto com a unidade de origem. Para pacientes que tenham reações ao esquema básico, reações graves, e que precisem trocar alguma dessas drogas. E pacientes com micobactéria não tuberculose. Sempre também o tratamento é feito em conjunto com a unidade de origem. Essa é a última atribuição do ambulatório, é a notificação dos pacientes no site TB. O site TB é uma ferramenta em que o SERMAC ele se comunica com o Instituto Hélio Fraga. Existe uma equipe de médicos validadores que validam e autorizam o tratamento e o envio dos medicamentos para os pacientes. A tuberculose ela foi descoberta por esse brilhante cientista alemão, Robert Koch, foi em 1882. E o paciente é feito o diagnóstico, ele inicia o tratamento com o esquema básico, que é o melhor esquema. Então, as drogas são rifampicina, isoniazida e ethambutol, que são e esse tratamento é feito na rede básica de saúde, que é municipal. Quando ocorre uma falência e é identificado a resistência à rifampicina e isoniazida, esse paciente ele tem uma tuberculose multiresistente. Então ele tem que ser encaminhado para o SERMAC. E é extensivamente resistente, que é o bacilo que é resistente à rifampicina e isoniazida, acrescida a uma fluoroquinolona e a uma droga injetável de segunda linha, como a amicacina, caneamicina e capramicina. Resistência aos fármacos antituberculose pode ser classificado em resistência natural, surge naturalmente com a multiplicação do bacilo. A resistência primária, quando o paciente, quando o bacilo, através da sua multiplicação, ele se torna resistente a uma droga, isso aí é normal também, ele sofre uma mutação e se torna resistente. A resistência adquirida ou secundária ocorre quando o paciente inicia, ele é sensível ao tratamento, aos medicamentos, inicia o tratamento, mas ele abandona e acaba se tornando resistente. Ele abandona o tratamento e acaba se tornando resistente ao medicamento. E no caso aqui, a principal causa de resistência adquirida é o uso irregular do esquema terapêutico, é o tratamento, é a má adesão ao tratamento. Então aqui é a resistência natural do bacilo, que mostra a probabilidade de mutação. Nós vemos aqui que a rifampicina ele tem mais facilidade para se tornar resistente à rifampicina. É por isso que se usa o esquema com Então aqui esse aqui é um exemplo da resistência natural que ocorre pela
que ocorre através da multiplicação do bacilo, que surge o bacilo mutante, que ele pode ser resistente a rifampicina, dianazida, mas geralmente esses bacilos eles se tornam mutantes e resistentes a uma única droga, não às 4 que são usadas no esquema terapêutico. É por isso que se usa 4 drogas para tratar a tuberculose. Fatores de risco para surgimento, né, de pacientes com tuberculose multiresistente. O principal dele é o abandono de tratamento. Outros fatores são alcoolismo, tabagismo, o uso de drogas, pacientes, né, os tratamentos irregulares. E, consequentemente, esses pacientes que abandonam, eles acabam se tornando mais graves, com mais lesões pulmonares, com maior número de cavitações. E também esse trabalho, nesse caso aqui, esse artigo, ele identificou a falta de esgoto nas casas, né, em domicílio, que também estava relacionado ao maior número de pacientes multidroga resistentes. Então, aqui, para frisar que o abandono, né, é a principal causa de pacientes que se tornam multiresistentes. Esse aqui é um outro artigo, que mostrou também que o maior número de tratamentos prévios, no caso pode ser falência ou abandono, também está associado ao surgimento de tuberculose multiresistente. Critérios clínicos. Tuberculose. Então, nós temos que pesquisar os antecedentes epidemiológicos. Cerca de 20 a 40% dos pacientes, eles tiveram contato ou com familiar ou no ambiente de trabalho e contraíram a tuberculose. Os sintomas gerais né, são febre vespertina, sudorese noturna, perda de apetite e emagrecimento. Sintomas respiratórios: tosse seca inicial, evoluindo para tosse produtiva, dispneia, dor torácica, hemoptise e rouquidão. Diagnóstico radiológico. Então, nós vemos aqui opacidades, condensações e uma cavitação no lobo superior. Geralmente, a tuberculose acomete os lobos superiores. Aqui é acometimento bilateral de ambos os pulmões, e a gente vê opacidades nodulares. Aqui já tem um comprometimento mais difuso do pulmão esquerdo. Aqui nós vemos um comprometimento importante do lobo superior direito, com uma presença de uma cavitação. Essa aqui é um corte de tomografia mostrando esses micronódulos, que são denominados em árvore de brotamento, e esse sinal do trevo aqui, que é uma imagem mais rara. Aqui é uma cavitação importante, segmento superior do lobo inferior esquerdo. Esse aqui é um paciente que, nesse caso, tem que fazer o diagnóstico diferencial de abscesso. Aí foi feita uma broncoscopia e o lavado e a biópsia identificaram a tuberculose. Era um paciente diabético. Aqui é um comprometimento importante do lobo superior direito, uma condensação. E aqui são uma tomografia mostrando várias cavitações, né, no lobo superior direito também. Então, o primeiro exame, e o mais barato que nós pedimos, é o exame bacteriológico, a baciloscopia. Ela tem baixa sensibilidade, ou seja, 40%, aproximadamente 40% dos pacientes que têm tuberculose pode fazer baciloscopia, ela pode vir e ela vem negativa. Não permite a identificação da espécie. E ela também não consegue diferenciar se o bacilo é viável ou se é um bacilo morto. E pode dar falso positivo, no caso, por essas bactérias, Rhodococcus e Nocardia. Padrão ouro para fazer o diagnóstico de tuberculose multiresistente é a cultura. Geralmente pode ser feito pelo Lowenstein-Janssen ou meio líquido, automatizado. Aqui no LACEN nós temos os dois tipos, a Lowenstein-Janssen e o meio líquido. A cultura de escarro pode aumentar em até 30% o diagnóstico bacteriológico da doença e permite isolamento e a tipificação. Então, a gente consegue
fazer o teste de sensibilidade para definir o diagnóstico da tuberculose multiresistente. Nós temos também um outro teste diagnóstico, um teste mais novo, que é o GeneXpert, que é o teste molecular rápido para tuberculose. Ele amplifica o DNA da micobactéria. O resultado se dá em 2 horas. Consegue diagnosticar a tuberculose em paciente que está com a baciloscopia negativa e consegue também identificar a mutação desse gene RPO-B, RPO-beta, que está relacionado à resistência à rifampicina. Então, o paciente ele escarra, o escarro dele é processado, é colocado num cartucho parecendo, e colocado na máquina. E ela consegue, em cerca de 2 horas, ela consegue, ela dá o resultado. E o resultado pode ser negativo, pode ser micobactério positivo, sem resistência à rifampicina. Ele pode vir positivo com resistência à rifampicina, pode vir inconclusivo, no caso teria que repetir com uma nova amostra. Micobactéria positivo para tuberculose, resistência para rifampicina e resistência à rifampicina, né, inconclusiva, e nesse caso também teria que repetir uma nova amostra. Outra atribuição do ambulatório é o acompanhamento de pacientes com reações medicamentosas ao esquema da tuberculose. Eu já comentei no início. Então, esse aqui é o esquema básico de tuberculose. Essas informações, elas estão eu tirei do manual de controle e tratamento de tuberculose, fornecido pelo Ministério da Saúde. A gente consegue fazer download desse material pela internet. Então, os pacientes que devem ser encaminhados para o SERMAC são os pacientes que têm um efeito colateral graves. Quando o efeito colateral é leve, isso aí pode ser resolvido na unidade básica, com a suspensão dos medicamentos, introdução dos sintomáticos e a reintrodução do medicamento um por um. Quando o efeito adverso é mais grave, por exemplo, neurite óptica, que é a secundária etambutol, tem que suspender e trocar o esquema. Hepatotoxicidade, que pode ser causado pela pirazenamida, isoniazida e rifampicina, também tem que suspender e reintroduzir encaminhar para a unidade de referência para alterar o esquema. Vamos falar um pouquinho mais da hepatotoxicidade. Então, o paciente hepatopata prévio começa a tomar o medicamento, né? Se ele pode ter uma hepatopatia alcoólica ou secundária a algum vírus. Se as transaminases elevarem acima de 3 vezes o limite superior, já tem indicação de trocar o medicamento. Se o paciente tem cirrose, ele não pode estar usando esses medicamentos aqui. Se piorar o quadro dele, ele tem que ser trocado. Se o paciente não é hepatopata e tiver uma elevação acima de 5 vezes do limite superior das transaminases, também tem que suspender e trocar os medicamentos. Hipoacusia, vertigem, nistagmo, secundária streptomicina. Trombocitopenia, secundária rifampicina, tem que suspender e trocar o medicamento. Nefrite intersticial, também secundária rifampicina. Rabdomiólise, ou mioglobinúria, insuficiência renal, também tem que ser trocado, a pirazenamida nesse caso. Os outros efeitos adversos, exantema, hipersensibilidade moderada e grave, pode ser secundária, rifampicina, isoniazida, pirazenamida, etambutol e streptomicina. Tem que ser trocado. Psicose, crise convulsiva, encefalopatia tóxica, secundária, isoniazida. Tem que ser trocado também. E essas informações estão todas contidas no Manual de Tratamento e Controle de Tuberculose do Ministério da Saúde. Aqui, no caso, seria
esquemas que poderiam ser usados na substituição das drogas. A próxima atribuição é o acompanhamento de pacientes diagnosticados com micobactéria não tuberculose, sempre em conjunto com a unidade de origem. A micobactéria não tuberculose também são bacilos alcoácidos resistentes, então o paciente faz a baciloscopia e ela vem positiva. E ela pode ser uma micobactéria de crescimento lento, como a do complexo Avium, Cansace, e de crescimento rápido, como o abscesso fortuito. Esse slide ele mostra que as micobactérias é o quarto grupo de micro-organismos mais resistente aos germicidas. Então, ele ilustra como esse grupo de micro-organismos é resistente. Como que é feita a transmissão da micobactéria? Sabemos que as micobactérias não tuberculose, elas estão presentes em água, na terra, né, no meios líquidos ou sólidos, e elas formam biofilme. E vem ocorrendo o aumento da incidência, né, das MNT, das micobactérias não tuberculose. Alguns anos atrás, não sabíamos se ela podia passar de pessoa a pessoa. Elas não são transmitidas de uma pessoa para outra. Mas já foi publicado 2 casos distintos lá nos Estados Unidos, em que houve a transmissão de micobactéria abscesso entre pacientes portadores de fibrose cística. Aqui são alguns outros fatores associados que podem, né, que pode favorecer a transmissão. Por que ocorreu um aumento? O aumento dos casos de MNT pode ser devido a uma maior exposição ambiental, né, nos casos a troca de encanamentos de cobre para PVC, a temperatura da água, a maior exposição a ambientes com refrigerados, né, com ar-condicionado, aerosóis, a melhora no meio diagnóstico, né, também pode estar responsável pelo aumento dos casos de MNT. Fatores ligados ao hospedeiro, no caso, o aumento da população idosa, pacientes portadores de colagenose que usam imunossupressores, no caso, né, os imunobiológicos, pode favorecer o aumento da casos de MNT, de micobactéria não tuberculose. Como é feito o diagnóstico das micobactérias não tuberculose? O paciente ele faz a baciloscopia e dá positiva. Quando ele vai para o GeneXpert, ele faz GeneXpert, mas só que o GeneXpert vai dar negativo. E o diagnóstico é feito pela cultura. E é muito importante fazer o sequenciamento genético, ou genoma, para poder identificar qual tipo de micobactéria que está causando a patologia. Se é a Avium, se é o abscesso, se é o Cansace, porque o tratamento é diferente de uma para outra. Então, os critérios diagnósticos para micobactéria abscesso, nós temos critérios clínicos, que o paciente vai ter a clínica como já foi dito, de tosse crônica, perca de peso, febre vespertina. E nós vamos precisar de 2 culturas com identificação da espécie. Ele vai precisar de ter 2 culturas positivas, mostrando que é uma micobactéria não tuberculose. Esse critério ele foi feito pela American Thoracic Society. E também é muito importante excluir outros diagnósticos, especialmente a tuberculose pulmonar. E por que precisa de 2 culturas? Porque pode acontecer de uma cultura só vir positiva e o paciente está colonizado, ser colonização e não a doença ativa. Então, assim, ele pode ser ou pode ser uma cultura de escarro e uma cultura de lavado, ou uma cultura de escarro e uma biópsia, mostrando o processo cronogranulomatoso. Esses aqui são os Mycobacterium não tuberculosis identificados, né,
Então nós temos aqui o cansaço do complexo ávido, são os mais prevalentes, depois vem abscesso, fortuito e os outros. Esse slide aqui mostra um tratamento, como é feito, ou seja, o tratamento é diferenciado para cada tipo. Esse aqui é um artigo que foi publicado em 2016 no Chess, só sobre micobactéria não tuberculosa. Aqui, esse quadro mostra os critérios diagnósticos, clínico, radiológico e a microbiologia, que eu já comentei. E aqui fala sobre o tratamento. Né? No caso, o ávido geralmente usa campsina, claritomicina, pode usar amicacina, tambutol e por aí adiante. Né? No caso, o abscesso já o tratamento já muda. No caso, nós temos o abscesso, uma subespécie, o bolete também, que é agressivo, né? Bastante agressivo. E a última atribuição do ambulatório de pneumologia é a notificação no site TB, que é uma importante ferramenta em que todas as informações do paciente são passadas por esse site, que é por onde a gente se comunica com o Instituto Elifraga. São eles que enviam os medicamentos, que validam o tratamento. Inclusive, eles podem até recomendar não tratar o paciente, que o risco-benefício para o paciente não vai ser bom. Aqui são os casos de desfechos, né, até 2017, que estão no site TB. Então, nós tivemos 77% de pacientes completaram o tratamento, tivemos 16,7% pacientes que abandonaram, um abandono de 3,7%, uma falência de 1,9%. Esse aqui é o final da apresentação. Então, assim, é muito importante que o paciente que foi encaminhado para o SERMAC, ele venha com um relatório médico junto, com todos os exames comprobatórios, e que sempre um funcionário da unidade de origem esteja presente. Pode ser enfermeiro, pode ser o técnico, para que se retire todas as dúvidas. O paciente vem, sempre falta um exame diagnóstico que a gente acaba tendo que solicitar para complementar, para poder enviar os dados pelo site TB para o Instituto Eliflagra no Rio de Janeiro. Então, esse aqui é o site TB, é a ferramenta, é o site por onde nós fazemos. Eu faço toda a notificação do paciente. Então, aqui, atualmente, a gente está com 19 pacientes notificados. Vamos fazer uma nova notificação. Nós temos um total pelo site TB de 122 pacientes. Então, vamos fazer uma notificação. Então, um paciente fechou o diagnóstico de tuberculose droga resistente. Vou criar um caso aqui só para... Como você vê, ó, que ele é bem completo, tem que preencher todos os campos. Nome completo, cartão do SUS, SINAM, idade, nome da mãe, nacionalidade, endereço, tem que estar tudo preenchido. Tem que ter o número do SINAM, tem que ter o cartão do SUS. Aí vem os exames complementares. Quando você coloca aqui positivo, ele pede a data da coleta, a data do resultado. Cultura positiva, também método. Esse aqui são os métodos, né? Logo entender, esse aqui é o método automatizado, meio líquido, que também é feito no LACEN. Eles pedem até o nome do laboratório e o número, que não apareceu. Tem? Teste molecular rápido, teste de sensibilidade, se ele é resistente ou sensível a essas drogas, né? Aí tem as comorbidades, aí a data da consulta. Aí aqui eu vou preencher todo o histórico clínico, anamnese completa, exame físico. Depois de preenchido tudo isso, a gente salva.
e vai aparecendo mais campos. Eu vou voltar. Vamos entrar aqui. Então aqui tem todos os exames complementares dos pacientes, vou mostrar rápido, né? Então, a cada 30, 40 dias, o paciente tem que vir, trazer exames, fazer consulta. Né? Senão, o próprio sistema ele pede isso. No atraso, quando o paciente não vem, né? Às vezes o paciente mora no interior, mas é importante ele estar vindo. Cada 30, 45 dias. As informações adicionais, no caso, se tiver algum efeito colateral, reações adversas, o tratamento. Então, assim, o site ele é bastante detalhista. E vem aqui o resumo do caso, isso aqui ele mesmo faz. Tem os tratamentos anteriores que nós temos que preencher. Então, esse aqui é o site por onde a gente se comunica. E aqui tem o status da validação, aqui tem os comentários dos médicos validadores. Então, se tiver faltando exames ou documento, o próprio site não vai salvar. E quando o paciente ele vai para o Sermac, fecha o diagnóstico, eu vou lá e notifico. E ainda não tem a droga, ainda não tem. Por exemplo, esse caso aqui, essa paciente aqui, ela foi notificada recente. E eu enviei o tratamento, mandei, estou aguardando a resposta do médico validador. E esses medicamentos aqui que eu prescrevi, que eu já entreguei a receita para ela, se o município não tem, que geralmente não tem mesmo, o paciente ele continua em tratamento com o esquema anterior que ele estava usando, até chegar esses medicamentos. Não é, né? A recomendação é essa. Não é suspender o tratamento e esperar os medicamentos. Ele continua com o esquema básico que ele estava usando, rifocicina e isoniazida, até chegar aos medicamentos corretos, aí suspende o tratamento anterior e inicia o próximo. Tratamento correto. Então a gente está terminando a palestra. Dr. Carlos, se o senhor quiser fazer alguma consideração final. Então estamos encerrando essa palestra a respeito do fluxo de atendimento dos pacientes que são encaminhados para o Sermac. E obrigado a todos os ouvintes e a coordenação de tuberculose da Secretaria de Saúde do Estado que convidou para elaborar e dar essa aula. Ok, obrigado, Dr. Carlos. O Telesaúde também agradece a coordenação estadual, o Sermac e o senhor como palestrante. Tá? Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento.